Olá, meu nome é Roberto Lucena, sou psicanalista clínico e falo através do Instituto Suavemente. Hoje estou aqui com a Heloísa Helena Montes, ela é Chief Strategy Officer da OLX Brasil. Olá, Heloísa, tudo bem? Tudo bem, sim, Roberto, e você? Muito obrigado pelo convite. Heloísa, vamos lá. Falando da sua carreira, até agora nesse cargo da OLX, fala um pouquinho, por favor, da sua carreira. É uma carreira longa, já fiz muitas coisas. Comecei muito cedo na carreira trabalhando como estagiária, e isso é bem importante porque eu fui estagiária no momento em que eu fazia duas faculdades. Fazia a faculdade de música e eu fazia a faculdade de propaganda e marketing. Na verdade, fiz as duas graduações na SPM. E fui convidada a participar de um concurso de campanhas publicitárias por um dos professores. E nós ganhamos, na época. E aí ele me convidou para ser estagiária. Neste momento, eu comecei a trabalhar numa agência de propaganda que trabalhava para um banco, um grande banco na época, que tinha um programa que era Música pelo Brasil. Imagina, eu não podia juntar as duas coisas de uma melhor maneira do que essa. E o que aconteceu é que naquele momento eu fiz uma primeira opção na vida, né? Foi o momento que eu também recebi um convite para fazer parte da Sinfônica Juvenil do Estado de São Paulo. E o dinheiro que se pagava nessa bolsa não dava nem para comer um sanduíche durante o dia. E eu já trabalhando, mesmo como estagiária, eu já ganhava mais do que uma bolsista, enfim, da maior orquestra sinfônica aqui de São Paulo na época. E eu fiz a primeira opção. E essa primeira opção acabou me levando para uma carreira, enfim, no mundo corporativo, sim, sem nunca ter deixado de ter no coração essa coisa da arte. Então, sempre que podia, juntava as duas coisas. E agora estou fazendo as duas coisas. Então, eu sou Chief Strategy Officer da OLX, depois de passar muito tempo na Deloitte, que é uma empresa que eu tenho profunda admiração. De auditoria, né? De auditoria e consultoria, eu sempre trabalhei na consultoria ou em funções corporativas dentro da Deloitte. E agora eu fiz essa mudança, estou na OLX e também tenho os meus projetos na área cultural, né? Faço gestão executiva de vários projetos na área cultural, como uma segunda oportunidade de resgatar aquela pessoa que fez a opção aos 20 anos de idade por uma carreira corporativa. Você chegou a ser sócia na Deloitte? Sim, cheguei a ser sócia na Deloitte e ocupei várias posições de liderança dentro da firma. O que te fez sair da Deloitte sendo sócia? Primeiro, são duas coisas, né? Acho que a primeira coisa é um sentimento de inquietação e de ver o tempo passar. E numa empresa como a Deloitte, né, numa companhia como aquela, o sócio ele tem data de validade. A data de validade que você tem uma aposentadoria compulsória. E isso me incomodava muito, porque eu não me vejo com data de validade. E eu falei, gente, eu quero fazer muita coisa ainda, eu quero começar coisas novas. E acabei sendo convidada, durante toda a minha carreira, fui convidada muitas vezes para mudar de trabalho, mas eu fui convidada para entrar num mundo novo, num mundo muito empreendedor, que é da nova economia, né, das novas empresas de tecnologia. E eu achei que começar algo novo, num mundo novo, numa companhia nova, era tudo o que eu queria naquele momento. Eu queria não começar a contar o tempo que faltava, mas o tempo que eu ainda tinha pela frente. Então, essa foi uma das grandes razões de eu ter feito essa mudança. Fala um pouquinho da OLX. O que é a OLX, qual o mercado, faturamento, o que é a OLX Pay? A OLX é um marketplace. Nós temos... marketplaces é um horizontal grande, né, que todo mundo já deve ter ouvido falar, desapega, né, que educou muito o brasileiro da importância de ele dar mais vida para os produtos que tinha dentro de casa e reconhecer que eles tinham um valor para alguém e um valor financeiro para ele, um valor ainda de uso para alguém. A OLX chegou no Brasil há 12 anos, né? E nesses 12 anos é uma empresa que começou como uma startup, já passou uma scale-up, hoje já é uma grande empresa, já somos 1.600 profissionais, rompendo aí... 1.600 profissionais aqui no Brasil? Aqui no Brasil, tá. Sim, aqui no Brasil. E temos duas verticais, uma vertical de autos e uma vertical de imóveis, né? Para você ter uma ideia da importância e do volume que a gente trata dentro da OLX, são tão gigantes. A gente ajuda por meio da nossa plataforma a vender 4 carros por minuto
aqui no Brasil. 4 carros por minuto. Exato. Então, enfim, todos os números da OLX são superlativos. Mas o que a gente tem como principal razão de existir, nosso propósito é juntar pessoas e ajudar os brasileiros a realizarem seus sonhos. Muita gente tem um sonho de um carro, uma casa, mas de um celular, de uma cadeira nova, e consegue se juntar com outras pessoas que estão exatamente naquele momento se desfazendo, né? Então, é um objetivo assim que tem um propósito social muito grande, que é outra coisa muito importante para mim, viver os meus valores, né? Os meus valores sociais e os meus valores aí de bem-estar e ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos. Está contente na OLX? Muito, muito. Eu acho que viver um propósito ao mesmo tempo que você consegue, enfim, desempenhar uma função profissional, é a melhor coisa que pode existir para qualquer ser humano, assim. Eu acredito muito nisso, né? No trabalho e na felicidade também. Exato. Essas duas coisas realmente... Infelizmente, não são todas as pessoas que conseguem isso, né? Não consegue, nem todas. Aí você tem que procurar outros mecanismos, né? Ah, sim. Para quem nos assiste agora, né? CSO, né? Strategy, né? Estratégia. Fala um pouquinho mais dessa sigla. Nem todos conhecem bem essa posição aqui no Brasil. Porque ela é relativamente nova mesmo, né? E ela, inclusive, ela é nova não só no Brasil, ela não é tão antiga nem no mundo, né? O Chief Strategy Officer, ele, só para simplificar, vamos falar isso bem em bom português, é o profissional, é o executivo da companhia que está preocupado em ajudar a companhia e seus negócios e todos os seus gestores a encontrar alternativas de crescimento e de mudar o patamar, digamos assim, de maturidade, especialmente numa companhia como é a OLX, que tem 12 anos de idade. Uma companhia que cresceu de uma maneira muito rápida e que, como todo crescimento assim, orgânico, vai, obviamente, deixando pelo caminho a necessidade de um pouco de reorganização. Então, é muito disso que a gente faz, um olhar de futuro, ou seja, a gente faz um zoom out, a gente se coloca em algum ponto do futuro e imagina que companhia a gente vai ser lá. E faz um zoom in e olha o que é que a gente tem hoje, o que é que falta, quais são as competências, quais são, enfim, os recursos que a gente precisa para fazer essa trajetória. E define planos de curto prazo. E aí, 2023 é uma primeira etapa de um horizonte de 5 anos, até porque no nosso negócio, 5 anos é quase longo prazo, né? Tecnologia muda tudo todos os dias. E a gente está falando também de mudança de comportamento, né? Comportamento das pessoas em relação ao consumo mesmo. Então, tem muita mudança que acontece ao longo do tempo, por isso o nosso horizonte de longo prazo é um horizonte relativamente curto para outros negócios, né? Não estava aqui no script, mas mudança de comportamento, interessante isso, porque obviamente você faz uma estratégia de 5 anos, mas pode ter um problema ao longo do caminho, como nós tivemos, né, com a Covid. O que mudou na sua estratégia com a Covid? Na verdade, as pessoas mudaram de uma maneira assim muito até dramática, né? A forma como via o mundo, a forma como via o consumo. E você deve se lembrar que a gente ficou preso dentro de casa. Sim. Eu não fiquei preso dentro de casa, depois eu posso te contar por quê. Mas as pessoas todas ficaram presas dentro de casa. E, neste momento, cresceu muito o consumo por meio dos meios digitais, né? Pelos canais digitais, os marketplaces. Porque era muito difícil, você não tinha muito como fazer um deslocamento, as lojas estavam fechadas, quando elas reabriram tinham prazo, tinham horários específicos, tinham regras, né, até de entrada de pessoas, tudo isso. Então foi muito difícil. E as pessoas aprenderam ainda mais a buscar alternativas digitais. O outro fenômeno que aconteceu foi de muita gente ter um problema de renda. Muitos empregos foram fechados naquela época. E as pessoas tinham boletos ainda vencendo, né? Tinham ainda muitos compromissos. Então, olhar dentro de casa e ver o que é que ela tinha que não usava mais e que poderia representar um valor, até para pagar um boleto, foi algo que aconteceu e acelerou muito, obviamente, os marketplaces, aqueles que conectam pessoas em especial, enfim, cumprindo até aquilo que eu disse para você agora há pouco, uma função social de ajudar as pessoas a encontrar uma alternativa de renda também dentro de um marketplace.
Tá? Perfeito. E agora um pouquinho, nesse mundo competitivo, sempre pergunto isso também, machista que ainda que impera, né? Como que você encara, como você vê as mulheres hoje tão empoderadas nessas posições de liderança, né? Preconceito ainda tem por parte dos homens, isso, enxergando as mulheres assim, avançando bastante nesse nível, nesse topo de carreira que elas estão chegando, que supostamente para muitos homens deveria ser o lugar dele? Eu preciso fazer uma pequena retrospectiva para te responder o que eu vejo hoje. Pois não. Eu trabalho como executiva há muito tempo. E eu já passei por todo tipo de situação que você pode imaginar. No começo da minha carreira, eu como mulher, se tinha que fazer alguma viagem com algum executivo de cliente para poder fazer alguma visita, alguma coisa, eu já passei por situações assim, no mínimo constrangedoras, para não dizer de assédio. Isso era muito comum. Hoje já não é permitido. Já? Mais de uma vez. Mais de uma vez. E algumas vezes, quando era muito mais jovem, você ter consciência de quanto aquilo era uma violência. Eu acho que hoje isso já não é mais permitido. Sim, tem muitas leis hoje que protegem. Exato, né? eu acho que não só as leis, mas eu acho que foi se criando um grupo de proteção de mulheres e de homens que tem muito valor, né? Que eu acho que isso também a gente tem que reconhecer, que já não permitem mais que isso seja aceitável. Eu, muitas vezes, fui a única mulher dentro de grupos de executivos que eram exclusivamente de homens. E os homens fazendo as piadas entre eles, e alguns olhando para mim, ai, desculpa. Falei, não, sinta-se à vontade, faz de conta que eu não estou aqui. Porque é como eu me colocava, eu fazia de conta que não estava lá naquele momento. E me lembro bem de, ainda numa dessas companhias, que eu trabalhei numa dessas grandes companhias, uma executiva global foi indicada para começar um programa de mulheres. E ela me perguntou, você já se sentiu assim ameaçada? Você já sentiu que a sua carreira não avançou pelo fato de ser mulher? Eu respondi para ela, você sabe que eu nem me lembro que eu sou mulher quando eu venho para o trabalho? Não, eu acho que não, acho que eu nunca percebi. Ela falou assim, a sua resposta indica o quanto você não se permite ser mulher no ambiente de trabalho. O quanto você não está percebendo que você tem que se igualar a um homem na hora que você está cumprindo o seu papel de executiva. Naquele momento, isso faz provavelmente uns mais de 15 anos, eu me dei conta de que eu subi na carreira apesar de ser mulher. E não porque eu era mulher. Hoje, eu sou mulher em qualquer ambiente que eu entre. Em qualquer situação. Hoje, eu não me permito mais dizer, tudo bem, faz de conta que eu não estou na sala. Eu estou na sala. Mas te trouxe algum tipo de problema psicológico? Problema psicológico. Você teve que conversar, procurar ajuda para tratar sobre esse assunto? Se houve certos recalques, você teve que recalcar alguma coisa, entendeu? Eu não sou mulher, eu não me sinto mulher por estar nesse ambiente de homens supostamente machistas ou machistas, para que eu possa avançar na minha carreira, mesmo assim sendo assediada. É muita coisa que você teve que... É muita coisa. É muita coisa. Eu fiz terapia, já fiz acompanhamento com psicanalista, então hoje eu posso até te dizer assim, tudo que aconteceu, como me ajudou. Eu fiz acompanhamento com psiquiatra, que era psicanalista. Entendi. Porque, na verdade, não é só a situação pessoal ou profissional que traz para você a necessidade de se ouvir. Eu acho que a gente faz terapia muito mais para organizar o pensamento, o sentimento e poder verbalizar algumas coisas e você falar, eu estou falando isso, ninguém está falando para mim, sou eu que estou falando isso para mim. Eu acho que esse é um momento mais importante em que você realiza coisas que você não tem coragem não de contar para alguém, que você não tem coragem de contar para você. Para você mesmo. Para você mesmo. Então, claro que sim, claro que carreguei. E outras coisas acontecem no meio disso tudo. Eu perdi meu pai muito jovem, eu tinha 25 anos de idade, e era talvez o homem mais bacana para me ensinar o que é o masculino. Mas ele foi muito cedo, e ele me ensinou muito do masculino.
E depois me casei, me separei, numa situação muito complicada, em que eu tive que assumir um papel de pai e de mãe. Então, eu olhava e falava assim, meu Deus, aquele masculino do meu pai eu não consigo entregar para minha filha, mas, gente, não sou eu que tenho que entregar. Alguém tem que entregar esse masculino para minha filha. O papel do pai, alguém fazendo o papel do pai, na verdade. Exato. Você não teve o pai presente, né? E aí, durante muito tempo, eu recebia de colegas, de amigos, de familiares, parabéns pelo Dia dos Pais, no Dia dos Pais. Aí eu falava, gente, é muita carga do masculino que eu preciso tirar de mim. Então, para tratar de tudo isso, todo este contexto, eu obviamente tive acompanhamento, né? Interessante, porque aqui a gente está indo para outros caminhos aqui que realmente eu não posso deixar de perguntar, né? Você teve seu pai, perdeu com 25 anos, mas já era uma mulher, já era adulta, né? E sua filha, né, quando na separação, que idade que ela tinha? 7 anos. 7 anos, né? Obviamente uma criança ainda. É. E ela teve, assim, ela sentiu muito esse distanciamento do pai, ela também se sentiu nela alguma necessidade também de terapia? Bom, aos 7 anos de idade, até o pai dela decidiu que ela precisava de terapia e ela começou a fazer acompanhamento com uma psicóloga infantil. E um dia a psicóloga chegou e chamou a mim e ao pai dela e disse o seguinte, ela se deu alta. Porque ela perguntava assim, por que eu estou aqui? E quanto tempo de terapia para ela fez terapia durante 6 meses, mais por insistência nossa, né? E aí ela falou assim, olha, ela se deu alta, porque um dia ela me perguntou, eu falei assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Você está aqui porque o papai e a mamãe estão se separando e esse é um momento complicado para você. Eu falei assim, mas não são eles que estão se separando? Sim, são eles que estão se separando. E por que eu é que tenho que vir aqui? E aí... Bem madura, né? Aos 7 anos de idade. Anos, né? Dessa, exato. E aí, bom, e ela falou assim, olha, ela realmente não vê motivo para ela estar aqui, eu também não vejo motivo para ela estar aqui. Naquele momento, eu acho que ela tinha ainda um entendimento, mas este trio, pai, mãe e filha, tiveram vários desafios ao longo do tempo. E ela teve que encontrar também um outro momento para resolver as questões que talvez foram sendo criadas, não aos 7 anos de idade, mas esse processo aí de crescimento, enfim. E eu prefiro não contar muito a história dela, porque eu acho que é dela, é muito particular. Dela, mas sim, ela fez acompanhamento, faz acompanhamento, acredita muito nisso, e como eu também acredito. Hoje é adulta, né? Ela é adulta, já cuida da vida dela, enfim. Mas... E aí, naquele momento, eu falei assim, será que não são vocês que precisam? E ela me reportava uma coisa que é assim, filha, o que você fez hoje lá? Não, a gente brincou, ela pediu para eu desenhar a família. Aí eu desenhei do jeito que ela queria, papai de um lado, mamãe do outro e eu no meio, aos 7 anos de idade. Então, obviamente, também não é uma pessoa muito fácil de ser tratada, né? Você deve imaginar o que uma criança aos 7 anos de idade consegue realizar tudo isso, até o que o outro espera dela. Então, enfim, é uma pessoa bastante especial e que agora encontrou seu caminho e já sabe como buscar essa ajuda. Que maravilha, fico feliz por isso. Mudando um pouquinho de assunto para dar uma aliviada. Sei que você é uma amante das artes, né, da música, e pesquisando você sobre música, arte, tem uma banda muito conhecida no mundo chamada Simply Red, né? Tem uma música chamada Never Never Love, que nada mais é que assim, o refrão dela é So Now You've Got Your Independence, quer dizer, agora que você tem a sua independência, what are you gonna do with it? Quer dizer, o que você vai fazer com isso? Eu acho que essa frase, acho que sempre me andou comigo, né? Que, poxa, a mulher hoje em dia, com todo esse empoderamento, mas será que ela sabe lidar com isso, né? Bem esse refrão dessa música, né? Agora que você tem sua independência, o que você vai fazer com isso? Porque tem muitas mulheres que chegam num topo, mas, sabe, ela sabe lidar com o seu trabalho, sabe lidar com a sua profissão, mas não sabe lidar com o poder. Sabe, nessa ponte, né, dessa pirâmide, até chegar na pirâmide, né? O que você vê nisso? Como que você vê? Talvez seja se referindo ao empoderamento, como eu falei, o empoderamento das pessoas, né? Como que você olha isso? Dessas pessoas, mulheres que têm esse poder, têm esse cargo,
mas não sabe lidar com isso? Eu acho que a gente está no momento de fazer um grande convite. O grande convite é não só para as mulheres, para elas entenderem este momento, porque eu acho que a gente está passando por uma transformação tão grande que está criando uma nova fragilidade, que é a fragilidade no masculino. Então, eu acho que é o momento de um grande convite, dizer, vamos viver uma humanidade, afastar algo que é muito ruim. Eu acho que é tão nocivo para o homem como é para a mulher, a cultura paternalista. Porque a gente também espera do homem alguns comportamentos que são muito ruins. O homem ser forte, o homem ser provedor, o homem que tem que rapidamente exercer a sua sexualidade, essa cobrança. Eu acho que este convite que a gente tem que fazer agora é de vamos todos viver uma humanidade. Eu acho que isso que é importante. Então, eu acho que a gente chegou no momento não de exercer um poder contra o masculino. A gente chegou num momento em que a gente pode, de fato, dizer, a gente pode compartilhar esse poder com vocês. Eu acho que o masculino não pode ser o inimigo. Eu nunca vi isso dessa forma. Então, eu até não gosto de dizer que a gente tem o feminismo, porque o feminismo, para mim, é um grito de apelo a exercer a humanidade. Eu quero ser tão humano como você. Eu quero poder dizer como funciona a nossa família tanto quanto você. Eu quero poder sentar numa mesa de reunião tanto quanto você, com o mesmo respeito, com os mesmos direitos, e com as mesmas obrigações, porque junto com o direito vem uma obrigação. Eu não acho ruim um casal em que a mulher pode ser o provedor e o homem pode ser quem cuida da família. Isso é um direito de humanidade. Mas a mulher está preparada para isso? Não. Nem o homem. Então, exatamente. Nem o homem. Eu acho que a gente está vivendo, neste momento, um turning point da convivência social. E aí, quando eu falo convivência social, eu falo do menor núcleo possível, que é aquele da família mais próxima, até quando a gente fala das questões políticas, em que aí a gente está falando do coletivo mais coletivo. Eu acho que, neste momento, ninguém sabe muito bem ainda o que fazer com o poder que tem na mão. Ou o poder que ainda não conquistou, ou o poder que está perdendo. Importante esse assunto, assim, buscando um pouquinho. A questão do homem ser provedor está no arcaico. Está no arcaico. Tempos lá da caverna, o homem que saía para caçar, para trazer, para prover, e a mulher, homem e mulher, vamos dizer assim, né? Uhum. E que cuidava da prole, cuidava dos filhos, ficava na caverna. Isso aí é genético, está no nosso gene, entendeu? Realmente essa transição é muito difícil, né? E se abordou uma coisa muito importante para mim aqui também, né? Esse feminismo que hoje está acontecendo muito, sabe? Isso está assustando, eu acho, no meu entender, os homens, entendeu? Não é empoderamento, feminismo, essa coisa. Por isso a pergunta, né? As mulheres estão sabendo lidar com isso, não está assustando um pouco os homens também, isso, né? Quer dizer, e também as mulheres no campo de trabalho, tá? Ela tem o ânimos e ânima, isso é Jung, né? Quer dizer, alma feminina e alma masculina, né? Mas a mulher, como você mesmo, no seu discurso, você teve que exercer seu lado ânimos no seu ambiente de trabalho para estar ali junto com os homens, né? E você tem... Agora, talvez isso atrapalhe o seu lado da vida pessoal, porque você traz para o seu dentro de casa seu lado ânimo, você não esquece de fazer a chavinha, agora eu tenho que ser ânimas, né? Então, isso não pode ter atrapalhado a sua vida pessoal? Com certeza. Tenho certeza absoluta. É muito difícil. Nós somos um ser integral, né? Você é um ser integral, eu sou um ser integral. Então, essa história de virar a chavinha, eu quero ver onde é que tem essa chavinha. Eu não encontrei ainda, Roberto. Se você achar, me avisa, tá? É muito difícil. Não existe. Eu acho que somos todos, tanto quando as pessoas falam, eu preciso de equilíbrio entre minha vida pessoal e minha vida profissional. Gente, onde é que você tem esses dois lados? Porque você é
um ser integral. Eu não consigo entender muito isso, né? Então, claro que no momento em que eu tinha que ter uma postura que, com as características mais masculinas, aí vamos dizer, do ânimo, eu não tinha como desligar isso no meio do caminho e chegar em casa, né? Claro que não. E De alguma forma atrapalhou. eu acho que pode ter atrapalhado. Eu acho que eu tenho que reconhecer isso. Como pode atrapalhar ainda hoje, né? Então, são todos os estímulos que a gente vai recebendo ao longo do dia, ao longo do tempo, ao longo dos anos, que vão deixando em você também algumas marcas que você tem que reconhecer que elas existem e lidar com elas, né? E deixá-las colocar em cima da mesa e falar assim, me ajude também, né? Onde é que eu estou passando uma fronteira que é ruim para você? Eu acho que isso é bem importante, né? Essas conversas abertas, elas têm que acontecer, como eu te disse, como seres sociais que somos, no menor núcleo possível até no maior núcleo possível. Eu acredito nisso, eu acredito nas pessoas que podem se mostrar vulneráveis e dizer, cara, me ajuda porque eu não consigo passar por essa fronteira. Eu tive que ser mãe, pai, executiva e talvez eu agora esteja exercendo um desses papéis numa relação que não é necessária e que ela até atrapalha, né? Eu acho que é isso. Voltando um pouquinho na relação da pai, mãe e filho, quer dizer, você acha que houve, obviamente, a separação, houve um certo desequilíbrio na educação da sua filha, mas você sente algum tipo de culpa por causa disso? Alguma culpa por causa da separação e ter atrapalhado de alguma forma essa criação da sua filha? Não, essa não é a culpa que eu sinto. Mas qual culpa você sente? Eu acho que são culpas que eu quero me afastar, tá? Das quais eu acho que elas não me cabem, elas não me servem, tá? Talvez sejam chamadas de culpas inautênticas que a gente fala. Eu acho que todas as pessoas têm um sentimento de superpoder e achar que você poderia ter feito a história diferente, só que você não pode fazer a história de todo mundo diferente. Você participa de algumas histórias, mas você não consegue ser tão onipresente, onisciente e poderosa para mudar a história de uma filha. Porque eu não sou pai e mãe, eu sou mãe. Eu não sou amiguinha da escola, eu sou a mãe. Eu não sou o professor da escola, eu sou a mãe. Eu não sou um namorado, eu sou a mãe. Mas isso você fala hoje, com esse nível de conhecimento que você tem. Mas lá atrás, quer dizer, até chegar a esse nível de consciência que você tem hoje, o que você passou? Entendeu? O que você carregou? O que eu carreguei foi, primeiro, um desejo profundo de que minha filha tivesse uma referência paterna como eu tive. Então, acho que este é uma das coisas, talvez, que tenham atrapalhado a minha lucidez, que tenham colocado uma névoa na frente dos meus olhos e eu não visse tudo o que estava acontecendo. Então, provavelmente aqui eu deveria ter uma culpa que eu já tirei de mim, tá? Mas eu carreguei muito tempo essa culpa de não ter visto tudo que eu devia ter visto. Eu podia ter visto mais do que eu vi, tá? Mas você também é um personagem da história. Você não está escrevendo a história, você não é autor. Você é um personagem da história. E como personagem eu não conseguia ver tudo, né? Sim. Você é muito ansiosa? Já teve depressão? É a pergunta que eu te faço, né? Algum tipo de patologia nesse sentido? Eu tive, sim, um período de depressão quando eu não conseguia resolver algumas questões envolvida com um ambiente muito doente e que, primeiro, eu não conseguia reconhecer o que estava acontecendo com o outro, que também estava doente, e eu fiquei doente junto. Até o momento em que eu falei assim, poxa, mas como é que eu vou resolver essa situação? Aí vai fazer uma terapia, faz um acompanhamento, e aí sempre falava, mas tenta conversar mais, tenta conversar mais, tenta conversar mais. E esse meu terapeuta, muito interessante, foi fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos. E no dia que ele foi embora, na semana seguinte, eu falei assim, com quem eu vou falar agora? Eu falei assim, não, eu vou te recomendar um outro colega super bacana e tal.
Aí não deu certo uma primeira semana, numa segunda semana, daí eu falei assim, gente, eu não preciso tentar conversar mais, eu preciso sair da situação. Então, o momento em que a gente teve esse rompimento que não era esperado, foi o momento que eu olhei para dentro e falei assim, você tem que tomar uma decisão por você. Não é tentar mais, não é buscar mais, é tomar uma decisão. Né? Então, tomar ciência daquilo, do problema que você tem e realmente, exatamente, tomar sua decisão, exato. Elaborar, pensar agora, para elaborar, pensar adiante e transformar aquilo, né? Exato. E não terceirizar para o outro a responsabilidade de me ajudar a resolver um problema. Exatamente. Um pouquinho, falando de carros agora, sei que você é amante de carros antigos, né? Novos, antigos, todos. Você é amante de carros, eu te sigo das redes, né? E um dia eu estava vendo que você estava querendo comprar um Karmann Ghia, que é um Karmann Ghia, um clássico, né? Desses carros, né? Exato. Mas falando do seu pai, qual que é a relação de carros, pai, o que te leva, te remete? O carro antigo, a paixão do carro, pai... O meu pai, ele era um amante de carros. Meu pai, enfim, conhecia tudo, era mecânico, enfim, ele adorava tudo aquilo, trabalhou numa grande empresa, numa função em que ele era responsável, né, por toda a manutenção, enfim, dos veículos e tal. E era um amante de carro, então ele chegava em casa, comprava carro velho, abria para desespero da minha mãe, porcalhava toda a garagem, mexia. E meu pai não teve filhos homens, só filhas mulheres, 3 mulheres. Cada uma com a sua característica. E eu, apaixonada desde o começo, vendo meu pai mexendo naquilo tudo. Você era mais velha? Não, eu sou do meio. Do meio, tá. E eu era muito próxima do meu pai por isso. Então, ficava com ele ali na garagem, ajudava e sabia o nome de todas as ferramentas, reconhecia quando o carro estava com algum barulho diferente, sempre estava com ele, me ensinou a dirigir muito cedo, com 13 anos de idade eu já dirigia. Então, era uma relação, assim, acho que era uma conexão com o ser humano que eu sempre tive, assim, uma admiração e um grande amor. Então, o carro, para mim, ele carrega esta emoção, assim, de conexão, sabe? De conectar com experiências e pessoas que eu amo. Então, para mim, carro é muito importante. Pai vivo, de repente, uma Exato. Relação... E meu pai, enfim, uma família de 3 filhas, mulher, e ele, 5 pessoas, um dia ele aparece com um Karmann Ghia em casa, vermelho. Minha mãe, obviamente, desesperada, como é que a gente vai enfiar tanta criança aí dentro, né? Um carro esportivo. E eu me lembro que eu sempre fui alta, né, e cresci muito rápido, e eu brincava com ele, eu trocava a marcha, eu sentava no meio, trocava a marcha com o pé. Eu ajudava meu pai a trocar a marcha com o pé, de brincadeira. Sim. Então, para mim, é uma relação, assim, de conexão muito grande. O Karmann Ghia vermelho ficou muito, assim, presente para mim. Você. Muito, muito. Eu senti nas palavras, quando você falou Karmann Ghia vermelho, pai, eu falei, tem alguma coisa ali, uma coisa muito profunda, de sentimento, né? Não consegui comprar aquele carro, mas comprei um outro esportivo recentemente. Me dei de presente. Conversível? Conversível. Imaginei. Sim. Nesses dias de hoje, tomados pelas depressões, pelos burnouts, pelos medos, angústias, o suicídio, né? Que hoje, mês passado, foi o Setembro Amarelo, né? Exato. Cada 4 segundos uma pessoa se suicida. É uns números bem alarmantes, né? O que a OLX ela tem feito junto aos seus funcionários para a saúde mental humana? A OLX tem um ambiente em que as pessoas, elas são pessoas. Elas não são mais uma pessoa dentro de uma contagem de profissionais, né, individualmente. Pessoas que têm as suas angústias, que têm as suas aspirações e que têm seus dias bons e seus dias ruins. Nós temos na OLX um olhar muito atento ao ser humano, muito atento ao ser humano. Temos grupos de afinidade. Para você ter uma ideia, a diversidade na OLX, ela não é mais um grande mote para dizer que a gente é bacana. É muito real, é muito concreto, tá? Nós temos, inclusive, algumas pessoas lá que eu levei muito tempo para saber que elas tinham até algumas questões de gênero e questões de orientação sexual, porque
eram tão seres humanos para mim, como são para todos os outros, que um dia eu vou descobrir uma história e vou assim, mas, gente, essa história é sua? Sim, essa história é minha. Porque as pessoas elas se permitem ser quem elas são. E então, qualquer caixinha que a gente tente colocar numa pessoa, ela é uma caixinha muito pequena. Na OLX, nós somos uma grande caixa, que cabe todo mundo. Tá? Aproveitando, você não acha que nos tempos de hoje as pessoas estão querendo realmente colocar as pessoas dentro das suas caixas? Isso sim. É muito, isso eu acho... É horrível. É horrível, horrível. Eu acho horrível. Eu tenho várias características que me definem, mas eu não consigo caber numa caixinha só. Até porque eu sou tão múltipla, tão diversa, se você tentar me colocar numa caixinha, eu não vou caber. Porque vai faltar um pedaço que está numa outra caixa, que tem uma outra caixa. Então, vamos fazer uma caixa gigante que todo mundo pode entrar e a gente, enfim, se manifesta cada um dos seus lados ali de uma maneira mais tranquila, mais livre. E é isso que a gente faz muito no OLX. A gente não tenta colocar as pessoas em rótulos, em grupos, e as pessoas se permitem a ter seus dias bons, seus dias ruins, e se mostrarem vulneráveis e pedir desculpa quando a gente passa alguma fronteira, que é natural, a gente faz. Muitas vezes você acorda num dia com uma carga emocional que você não consegue, enfim, pensar de uma maneira tão racional. E você pode voltar atrás. Então, essa permissão a ser vulnerável é uma característica muito grande no nosso ambiente, né? Mas vocês têm uma plataforma de ajuda mental humana dentro da OLX? Nós tivemos muito durante o período de pandemia, tá? E nós temos sim esse olhar atento, temos alguns programas. Eu posso dizer para você que alguns deles estão numa fase ainda mais inicial, mas a primeira coisa é a seguinte: reconheça que você tem aqui um porto seguro que você pode buscar ajuda. Tá? Falando de saúde mental humana, o Instituto Suavemente é uma plataforma que tem mais de 50 profissionais, entre psicólogos e psicanalistas, né, onde a gente realmente atua dentro das empresas, oferecendo nosso trabalho para ajuda da mente, né? Porque todos nós temos nossas questões, né? Somos seres humanos, né? E através dos nossos profissionais podemos realmente ajudar. O que nada mais é que a gente faça com que a pessoa ganhe a sua energia de volta. Ganhando sua energia de volta, realmente sua vida de relação vai melhorar muito. Heloísa, só tenho que te agradecer. Muito obrigada a você. Uma excelente entrevista. Muito parabéns obrigada. Pela sua carreira, parabéns pela sua pessoa. Obrigada. Fiquei muito admirado de ter entrevistado você. Obrigada mesmo. Obrigado Roberto. a todos que nos assistem. Até a próxima.